né? Como a gente já tinha anunciado na aula passada, a gente está conversando sobre o tempo, né, o processo de redemocratização do Brasil, né? Então, depois que o Brasil sai do período chamado ditadura, né? E aí nós passamos a ter agora uma organização política e social aqui no Brasil, de modo que tem a participação das pessoas na tomada de decisão. Só para a gente ter uma comparação, né? Vocês estão sabendo que está ocorrendo eleições lá nos Estados Unidos. Estamos sabendo disso? Todo mundo está sabendo disso? Alguém não está sabendo disso? Eu não sabia. Pois é, nós estamos em tempo, né? Já ocorreu a votação, o pessoal já votou, e agora está na época do pessoal fazer a apuração dos votos, saber quem é que vai vencer e quem vai perder. E aí, vamos olhar aqui essa apuração desses votos, como é que está lá nos Estados Unidos, para a gente ver, porque parece que foi interrompida. E aí vamos olhar aqui o resultado e eu quero explicar para vocês uma questão que é própria lá dos Estados Unidos, né? E por mais que os Estados Unidos é uma república igual aqui, né? Para escolher os presidentes tem uma forma um pouco diferente. Então, olha aqui, ainda não terminou. Pois não. Eu estava conversando com meu pai sobre isso, e eu queria saber por que os Estados Unidos, mesmo sendo um país tão desenvolvido, ele ainda não usa as urnas eletrônicas. Não, isso não tem... É porque é justamente esse ponto que eu estou te falando. O voto lá é muito simples, sabe assim, não tem a necessidade, vamos assim dizer. Mas, por outro lado, é uma questão de tradicionalismo. Sinceramente, a resposta que eu tenho que te dar é que eu não sei a resposta, né? Eu não sei por que lá usa o voto na cédula de papel ainda, né? Não sei. Mas não tem nada a ver com desenvolvimento isso não, viu? Isso tem a ver com negócio, sabe? Por algum momento, quem inventou essas urnas eletrônicas fez um conchavo com o governo para o governo comprar essas urnas e não só comprar as urnas, como também garantir da empresa a manutenção dessas urnas, entendeu? É por aí. Mas, assim, depois eu posso até pesquisar alguma resposta digna, né, para você, mas sinceramente eu não sei. Mas, gente, vocês estão vendo aqui esse... Deixa eu ver, aqui está demorando carregar para mim. Mas já carregou para vocês o mapinha dos Estados Unidos aí? Todo coloridinho de vermelhinho e azulzinho? Sim. Sim. Para mim até agora não aqui, mas enfim. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Vocês estão verificando aqui que isso aqui são todos os estados dos Estados Unidos, né? E veja que a campanha lá, a eleição está entre duas pessoas. O Biden, né, e o Trump. O Trump é o atual presidente. Ele é da cor vermelha aqui, que representa o partido republicano, que seria a nossa direita aqui no Brasil, né? E o azul são os democratas, que representam mais ou menos a nossa esquerda aqui no Brasil. Só que tem uma diferença grande, entendeu? Porque lá lá nos Estados Unidos, no caso direita e esquerda, é rico e rico. Não tem participação popular do pobre trabalhador. Agora, aqui no Brasil, quando surgiu esse Partido dos Trabalhadores, o PT, por exemplo, então nasceu entre os trabalhadores, né? Entre aquela turma que fez a greve lá em São Bernardo, né? Então, essa turma achou que tinha condição de ser representada politicamente, de participar do governo, né? E aí cria-se o Partido dos Trabalhadores, uma vez que estava começando, né, depois da ditadura, a possibilidade de ter outros partidos além dos dois que existia dentro da ditadura, que era a Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, da Renovação Nacional, e o MDB, que é Partido da Mobilização Democrática, né? E aqui nos Estados Unidos, da mesma forma, né? Só tem basicamente dois partidos principais, mas também tem mais dois outros partidos menos principais, que olha aqui, ó, o Libertarian Party,
que é o Partido Libertarista, e o Green Party, que é o Partido Verde, né? Questões ambientais. E tem outros candidatos também, mas principalmente nós temos só 2, né? Se por acaso um deles chegar no 270 aqui, aí beleza, já está eleito, né? Então, conforme essa contagem dos votos aqui, é quase que impossível que o Trump se torne, continue sendo o presidente dos Estados Unidos, né? Mesmo que aqui na Pensilvânia, olha só, lá tem 20 votos, né? Tem 20 possibilidades de votos para ele. E olha aqui, na Carolina do Norte tem possibilidade de 15 votos. Então, se esses que não foram contados ainda, de fato, forem votos para o Trump, ele ainda pode continuar sendo o presidente dos Estados Unidos. Mas aí, como é que é esse negócio de 20 votos, 270 votos no país inteiro? Nós, nos Estados Unidos, não vota para o presidente diretamente. Uai, professor, então como é que o presidente é eleito? Ele é eleito por meio do voto que as pessoas dão aos deputados e ao voto que as pessoas dão aos senadores. Entendeu? Então, todas as pessoas votam nos deputados, votam nos senadores, e esses deputados e senadores, na campanha, eles já declaram que eles são do lado ou dos democratas ou dos republicanos. E aí, quando você vota naquele deputado, é garantido que esse deputado, então, ele está aliado a um dos 2 presidentes principais. Vocês entenderam? Sim. Então lá é um voto indireto? É democracia indireta para a escolha do presidente. Mas para a escolha do vereador, do prefeito, do governador, aí é o voto direto, né? Só para o presidente que, na verdade, elege-se os colégios eleitorais. Os colégios eleitorais, então, são aqueles deputados. Agora, veja uma diferença. Tá vendo aqui em Minnesota, ou Montana, quer dizer? Montana só vai eleger 3 deputados. Agora o Texas vai eleger 38 deputados. Por quê? Montana só 3 e Texas 38. Alguém chuta um motivo disso aqui? Não. Alguém chuta? Não. Montana, aqui no norte dos Estados Unidos, 3 candidatos. Eu quero que vocês olhem, se vocês conseguem aí ver, eu estou mostrando, olha lá. Tem lá mais ou menos 500 mil pessoas, ou 500 mil votos, pessoas que votam. 500 mil, tá? Agora aqui no Texas, tem aproximadamente 11 milhões de pessoas que votam. Viu a diferença? Qual que é a diferença, meninos? A diferença é Tem mais gente? Muito mais eleitores, né? Justamente. Então, quanto mais eleitor tem no estado, mais deputados o estado tem. E é o caso aqui do Brasil, entendeu? Cada estado do Brasil tem um número de deputados proporcional para participar lá do Congresso Nacional, entendeu? Então, só uma questãozinha aqui, porque no Brasil, durante a ditadura militar, nós tivemos só 2 partidos. Basicamente, nos Estados Unidos, até hoje, só tem 2 partidos, né? Só que aqui nós temos uma direita e uma esquerda. Direita, que seriam os ricos, os patrões, e esquerda, que seriam os trabalhadores e os pobres, mas também não quer dizer que do lado da direita do Brasil também não tenha trabalhadores e pobres, né? Da mesma forma que no partido do PT, por exemplo, pode ter patrões, pode ter empresários do mesmo jeito, não tem problema nenhum, certo? Então, mas o fato é que aqui os trabalhadores, a classe pobre, têm uma representação política a ponto de ter tido aí 2 presidentes do PT, né? A Lula e o Dilma, o Lula e a Dilma aí nos últimos mandatos, né? Mas teve todos os outros da direita. Todos os outros até aqui foram da direita, né? Somente Lula e Dilma que foi da esquerda nos últimos anos de eleição aí para presidente no Brasil, certo? Agora lá nos Estados Unidos não tem essa de pobre ser representado, né? Lá são 2 partidos de ricos e ricos. Uns mais ricos, outros talvez um pouco menos ricos, mas todos são ricos. Não tem esse negócio de partido dos pobres, dos trabalhadores, não. Certo? Então ainda está apurando os votos, né?
Isso já está acontecendo aqui, já tem uns 3 dias, ou acho que desde domingo foi o dia da eleição lá, se eu não me engano. Né? Então ainda estão contando os votos. E aí foi o ponto, né? Não sei se foi Stefano que falou no início aí. Por que demora tanto contar esses votos? Porque tem que contar cédula por cédula, né? Aí é manual a coisa lá. Aqui já contaram desses países, desses estados todos aqui. Falta aqui Nevada, falta Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia. Né? O restante já está tudo contado. O Alasca também está faltando aqui. Não terminaram ainda lá, não. Beleza? Então, meninos e meninas, um dos processos de redemocratização do Brasil, ele se deu a partir do estabelecimento de outros partidos políticos, além daqueles 2 lá da ditadura. A gente verificou a questão dos presidentes. Quem está aí com a memória boa e lembra dos presidentes que foram eleitos no Brasil depois da ditadura para cá? Quem foi o primeiro presidente eleito para dizer que acabou a ditadura? Quem lembra? Não lembro, não. Gente, a aula foi esses dias. Foi semana passada, só que eu não lembro, não. Nossa, quem lembra aí, gente? O primeiro presidente eleito que não foi militar. Tancredo Neves? Tancredo Neves, primeiro presidente eleito que não foi militar. Ele foi eleito pelo voto direto, né? O povo votou nele, não foi? Sim. Não. Ele foi votado pelo voto indireto, igual lá nos Estados Unidos, está acontecendo até hoje, entendeu? Eram 2 candidatos, o Paulo Maluf, o meu parente lá, e o Tancredo Neves, mas eles foram escolhidos pelos deputados, entendeu? Então foi um voto indireto. As pessoas votavam nos deputados, as pessoas votavam nos vereadores, mas os prefeitos e governadores eram o presidente e os governadores que determinavam, entendeu? E aí o Tancredo foi eleito pelo voto indireto. Beleza. Tancredo assumiu a presidência da República por quanto tempo? Ele foi presidente de quando até quando? Não foi o vice dele que assumiu? Foi. O que aconteceu com ele? Morreu um dia antes da posse, não foi? Não, ele ficou doente, né? Ficou doente antes da posse, e aí ele não pôde assumir, e aí o vice assumiu, e passou um tempo e ele morreu, poucos meses depois. E aí o vice dele, o nome dele começa com J. João Figueiredo? O João Figueiredo foi o presidente militar antes do Tancredo. Foi o último presidente militar, foi o Figueiredo. Aí teve a eleição, foi o Tancredo. Tancredo doente, não assumiu, morreu, né? E quem assumiu foi o vice dele, chamado José. José de quê? Sarney. Justamente. O José Sarney, que é lá do Maranhão. José Sarney ficou na presidência até 1990. Depois aí teve a primeira eleição direta, que o povo votou diretamente no presidente no Brasil. Quem foi eleito? Começa com F. Fernando Collor de Mello? Fernando Collor de Mello. Qual que foi a ação a primeira ação do Fernando Collor de Mello, aquela que ele abalou as estruturas do Brasil? Eu não tenho certeza, mas é o congelamento da poupança? Justamente, foi o Plano Collor. E esse Plano Collor, entre outras coisas, nem é só congelamento, viu? Foi, na verdade, um confisco. O Estado confiscou. O Estado, então, segurou. É claro que congelou, né? O dinheiro ficou lá na conta, paradinho, ninguém podia sacar, mas o governo usou o dinheiro do povo, certo? Mas por que ele teve que fazer isso? Porque tinha um problema anterior que estava grave desde o tempo da ditadura e que o governo do Sarney não resolveu. O que era o problema do Brasil mais grave daquele momento lá? Quem lembra? As dívidas. As dívidas.
Duas dívidas. Que tipo de dívidas são essas? As dívidas externas. Interna. Uhum. A interna, nós entendemos que é aquela dívida do governo brasileiro com o povo brasileiro, né? Do povo que tem o dinheiro investido, que o dinheiro está na poupança, o dinheiro que está aí emprestado para o governo. E externa é o dinheiro que o nosso governo pega emprestado com os bancos internacionais. Tem um banco chamado Banco Mundial, por exemplo, né? Que lá tem um FMI, você já deve ter ouvido essa palavra, FMI, né? Uma sigla, que é Fundo Monetário Internacional, que foi criado pelos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial, que era justamente para emprestar dinheiro para países pobres, para que esses países pobres pagassem altíssimos juros para o banco que é americano, né? E acaba que então os Estados Unidos ganha com essa conversa toda, entendeu? Então, diante da crise que o Brasil tá, crise financeira, econômica, que o Brasil estava vivendo desde o tempo da ditadura, aí no governo Sarney o trem não resolveu, foi piorando, o Collor achou uma saída que é então confiscar a poupança, né? E estabelecer uma série de regras, congelamento de salários, né? Uma série de situações aí para que resolvesse o problema do país. O povo gostou, não gostou? Porque resolveu o problema do país, não resolveu? Gostou ou não gostou? Gostou, não. Não. Não gostou. O que o povo fez com o Collor? Pediu impeachment? Impeachment, justamente. O Collor pediu na Rede Globo para os jovens, né? Eles querem me tirar do governo. Eu fui eleito pelo seu voto. Então, você faz um favor para mim, que sou seu presidente. Vão nas ruas. Vamos levar a cor da bandeira do Brasil. Vão com as caras pintadas de verde e amarelo. E o povo foi para as ruas. Mas não foi de verde e amarelo. Foi de preto. Porque estavam de luto pelo Brasil. E o povo foi para as ruas, pediu o Congresso Nacional para que então fizesse o impeachment do presidente. E ele foi impeachmentado, né? Ele foi afastado do governo, assumiu no lugar dele o Itamar Franco, né? A gente não tem muita coisa assim para citar do Itamar Franco, que foi meio que só conduzindo o governo só para resolver os probleminhas que já existiam. Mas no finalzinho do governo do Itamar Franco teve uma mudança no nosso dinheiro, né? O nosso dinheiro, que era cruzeiros reais, mudou para real em 1994, né? E na época quem era o ministro da Fazenda, aquele que de fato fazia o plano econômico e financeiro do país, era o Fernando Henrique Cardoso, que se tornou o próximo presidente, né? E ficou por 8 anos no governo. E o Fernando Henrique Cardoso perdeu, aí ele ficou 8 anos e não podia candidatar mais, né? E aí foi quando o Lula ganhou, né? E o Lula ficou por 8 anos, aí candidatou, ele não podia candidatar mais, então a Dilma candidatou, ficou eleita por 4 anos, depois ela pôde candidatar de novo, ela se candidatou depois dos 4 anos, ficou 2 anos. Depois desses 2 anos aí a gente já sabe a história do impeachment da Dilma, e depois da Dilma veio o Temer, né, que é o vice da Dilma, e aí, por último, nós estamos aí com o Bolsonaro no governo nesses 2 anos já. Beleza? Então, nós fizemos a retrospectiva dos presidentes do Brasil, da ditadura até aqui. Valendo aí o quê? Quem é que gostaria de dar conta de falar o nome de todos eles até aqui de novo? Nós acabamos de fazer toda essa história aqui. É só depois da ditadura? O primeiro eleito após ditadura e até o atual. Vai falando o nome deles aí. Foi o Tancredo Neves, né? Que aí ele morreu. Quem substituiu foi o Sarney. Sarney. Sim. Depois do Sarney. O Juscelino? Não, foi. Itamar Aí eu acho que Franco. foi o Collor de Mello e depois o Itamar Franco. Sim, depois do Sarney, Fernando Collor de Mello. E o Fernando Collor de Mello primeiro com o voto direto do povo, né? O povo votou nele.
Aí ele foi impeachmentado, Itamar Franco. Depois do Itamar Franco? Lula. Não. Não, Lula. foi alguma O coisa cri- Henrique, não foi? O criador do Plano Real. Fernando Henrique. Fernando Henrique Fernando Cardoso. Henrique. Fernando Henrique Cardoso. Ficou por 8 anos. Depois dele, O Lula. Lula. pelo Partido dos Trabalhadores, o Lula, que ficou por 8 Aí anos a também. Aí a ficou a Dilma, Dilma por 6 anos. Sofreu o impeachment. Temer e o Bolsonaro. A Dilma sofreu impeachment, assumiu o vice dela, que é o Michel Temer. E aí, pela eleição, o Jair Bolsonaro. Certo? Então, ou seja, vamos lembrar isso aí. Essa é a parte dos presidentes. E alguma coisa da economia, etc. Agora nós queremos tratar com vocês aqui a parte do tema da aula aqui, olha só. Então nós vamos aproveitar a mesma aula da semana passada, depois eu só vou acrescentar o vídeo dessa aula de hoje, certo? Deixa eu só confirmar uma coisa. Isso. Só vou acrescentar o vídeo da aula de hoje. E aí a gente vai, então, aqui olhar esse elemento aqui, olha. Em 1987, estabeleceu uma constituinte, grupo de deputados e senadores que resolveram, então, estudar e discutir e votar e decidir o documento mais importante do país. É o documento que é lei, né? Que mostra o que é o Brasil, quem é o brasileiro, como que as relações se dão aqui, quem governa, por quanto tempo governa, quando é que muda o governo, como é que muda o governo, essas coisas, tudo que tem a ver com o Brasil, tudo quanto é regra que você imaginar, básica, né? Está num documento chamado, quem lembra? Constituição? Constituição? Constituição Federal, certo? É a Constituição Federal do Brasil. E essa foi, então, reunida lá em 87 e ela foi promulgada no mês de outubro, né, de 1988. E aí é justamente essa Constituição que nós queríamos dar uma olhada aqui. Eu tenho certeza que vocês já leram parte delas, principalmente na aula de Ética e Cidadania, né? Vocês têm essa disciplina? Ou Noções de Cidadania, não sei qual que é o nome que vocês usam aí para vocês. Noções, né? Então, eu tenho certeza que você já deve ter lido algum pedaço dessa Constituição, né, nessa disciplina, como em Geografia, História e assim por diante, certo? Então, nós vamos olhar para esse documento e perguntar para esse documento uma coisa. Ô, documento, qual que é o conceito de cidadania? O que significa ser cidadão? Ok? Bom, gente, olha aqui. Nós vamos fazer a nossa primeira participação da aula de hoje. Vamos aí liberar vocês aí só uns 8 minutos. Vocês vão ler um parágrafo, tá vendo aqui no blog? 2 parágrafos, 3 parágrafos. Só. 1, 2, 3 parágrafos pequenos. E daqui o senhor vai falar para a gente com suas o que é cidadania. Qual é o conceito de cidadania? Aí eu gostaria, então, que vocês lessem, que vocês escrevessem. Aonde você vai escrever? Lá no final. Tá vendo aqui a atividade avaliativa no final do blog? Primeira participação na aula. Clique aqui. Aí tá a pergunta aqui, a mesma pergunta que vai estar lá para você. Olha só. Com base no texto Conceito de Cidadania, que está lá em cima, nós acabamos de vê-lo aqui, olha. 3 parágrafos, Conceito de Cidadania. Vamos voltar lá. Escreva qual é o conceito de cidadania. O que significa isso? Não vai copiar nada do texto, é com as suas palavras. E outra, não esqueça de colocar o nome. Tá vendo aqui? Pouquinhas palavras, não cabe muita coisa, só 250 caracteres, certo? Primeira coisa, coloca seu nome e escreva. Cidadania é. Entendeu? Ou o conceito de cidadania é. Aí você fala com suas palavras de acordo com o que estudou lá naquele texto. Dúvidas? Não.
Então, aí 8 minutos dá, que aí vocês fazendo, nós vamos ler o que vocês escreveram pra gente Professor. tentar explicar. Sim. Aí você vai mandar o link aqui no chat? Não, tá no blog. Você entra no blog. Ah, tá, gente. Eu vou mandar o link, porque na verdade, eu não... Hoje eu mandei só o link da aula, né? Foi por isso que eu perguntei mesmo. Tá certo. Então deixa eu Mas, pôr aqui no chat. professor, lá no grupo de história tem, tipo, lá mais pra cima um pouco tem aula 93. É que foi da semana passada, né? Se você for no grupo da sua turma, você encontrar. Mas eu ponho aqui de boa. Então tá aí já no chat. Entra lá, atividade. Primeiro vai ler o texto, né? Aquela parte que está lá. E lá, atividade avaliativa, primeira participação, porque nós vamos ter uma segunda participação ainda hoje. Professor, tem que colocar com as nossas palavras e colocar nosso nome ou não precisa? Primeiro pra coloca fazer o seu agora, nome. professor? Agora, 8 minutos. Você primeiro coloca seu nome e depois com as suas palavras fala cidadania é ou o conceito de cidadania é, com base naquele texto lá. Mas é pouca Tá coisa, porque lá não cabe muita coisa, não. Professor, Pode falar. é para mim colocar o meu pensamento sobre cidadania? Com base no que você acabou de ler aqui. O que Sim. você acabou de ler aqui faz você resumir o quê? Cidadania é o quê? Professor, já mandei a minha opinião. Ótimo. Mais alguém está lendo aqui minha tela aqui, que eu vou passar lá para onde está a resposta. Certo. Deixei lá na resposta. Pra gente aí dando uma olhada. Nossa, professora, eu tava escrevendo aqui, tava fluindo super legal. Aí chegou no conceito de cidadania, travei aqui para não copiar igual do texto. Essa é a dificuldade maior de todo mundo. Porque, tipo, eu tava começando falando do cidadão e tal, dos direitos e deveres. Aí quando eu cheguei em cidadania. Lembra que você não tem espaço para tudo isso, né? Sim. Já temos 9 participações aqui, gente. Pessoal, teve 15 aqui já. Tem alguém que está digitando e quer que eu aguarde? Mandar o link do grupo? Você entra no site Tô assim. digitando ainda, professor? Oi? Pois é, Eu tô professor, eu digitando. tentei entrar no site, não deu certo. Você tem que digitar o que eu acabei de falar. História 9 Então, caiomaluf.blogspot.com. então, Vai lá no grupo de história da sua turma e volta lá umas 2 conversas para trás, você pega o endereço do blog. Lá no WhatsApp. achei, eu acho que achei. Não é, mano. Meninos, então aqui já tem 17. Quem gostaria de ler o que escreveu aí? Só para a gente escutar a voz diferente das pessoas. Aí fala o nome que a gente acha aqui e põe para você ler. Amanda Alves. Amanda Alves, que bom. Amanda Alves, vamos achar você aqui. Você passou, ele é rosa, tá lá pra cima. Tá do lado direito, no cantinho. Beleza. E aí?
Conta pra gente o que você escreveu e o que você pensou aí. Cidadania é o direito de ser cidadão, e o Estado é responsável por garantir esses direitos. Assim, Muito bem. professor, eu imagino que é o Estado que deve cumprir os direitos de cada cidadão, é ele que tem que manter essa denominação de cidadão para cada um, né? E o cidadão também deve cumprir os deveres deles na sociedade. Ótimo. Vamos ver. Outra pessoa gostaria de ler o que apresentou, o que escreveu? Stephanie Freitas. Stephanie Freitas. É esse aqui? É, Cidadania e Qualidade? isso. Cidadania é a qualidade de estar numa sociedade, uma pessoa que possui direitos, mas também deveres, que participa de uma comunidade. Eu acho que aí eu já falei tudo, que todos nós somos cidadãos e por isso nós temos direitos e também deveres a cumprir. Certo. Vocês vão pensando aí, talvez, por que nós temos direito, né? O que e o Estado, como a Amanda escreveu, o Estado tem que proteger nossos direitos, ele tem que garantir nossos direitos. E o que a gente faz em troca do Estado? Em troca para o Estado fazer isso pra gente? O Estado tem essa obrigação. E que deveres são esses nossos, né? Vocês todos falaram direitos, deveres. Mas que deveres são esses? Olha aqui. Cara, professor. quem tá falando? Gabriele, eu coloquei alguns direitos e acho que coloquei 2 direitos e 2 deveres. Esse aqui? É. Gabriel Moraes? Cidadania são pessoas que possuem direitos e deveres, como, por exemplo, seus direitos são direito à vida, estudo, saúde, etc. E seus deveres são cumprir as leis, escolher a partir de voto seu governante. Eu acho que também já falei tudo, né? Tipo assim, eu falei que, tipo, ser cidadão é possuir direitos e deveres, e daí eu citei, tipo, 2 de cada um. Cumprir as leis. Né? Aí, o que a Carla escreveu. Carla, você quer ler o seu? Fala sim ou não para mim. Posso ler, professor? Aqui, ó. Então, olha o dever que ela colocou aqui. Vai lá, Carla. Professor. Oi? Ainda tá mostrando o da Gabriele. Eu já tô aqui, então a questão da internet. O meu já apareceu no meu celularzinho aqui. Pra mim ainda tá também tá travado. Aí, agora apareceu. Certo. Agora Carla. mudou. Basicamente, ser cidadão consiste em ter direitos e deveres, participar do destino da sociedade. Tá vendo qual que é o direito Então, aqui, olha? O dever, quer dizer? Naquele ponto que a Gabriele falou, que nós temos o dever de cumprir as leis. Cumprindo as leis, e não só cumprindo as leis, mas trabalhando e outras coisas, o dever nosso é de participar no destino da sociedade. Entendeu? Então, nós temos obrigação de fazer o que presta. Nós temos obrigação de fazer o que é certo para garantir o quê? O Estado, para garantir o Brasil enquanto um local interessante para se exercer a cidadania. Esses pontos vocês estão colocando aí. Pois não. Depois que acabar a aula, o senhor pode mandar o link do seu blog lá, porque a minha conversa do grupo tá apagada. Só tem essa que o senhor mandou o link. Aí então, o manda que eu faço. Tem alguma novidade? Alguém colocou alguma coisa diferente do que até agora? Então, todos praticamente está aqui escrito direitos e deveres, direitos e deveres. Né? Direitos e deveres. Agora tinha que ficar claro quais são esses deveres. Né? Aí, todos têm direitos e deveres a ser respeitados, a serem protegidos, mas ainda falta, eu acho, esclarecer um pouco mais quais são esses deveres e quais são esses direitos. Vocês viram no texto uma situação em que, na Grécia Antiga, para ser cidadão, qual que era a condição para ser um cidadão grego? Vocês viram aí no texto? Condição financeira. Condição financeira, mas a primeira das leis. Antes, o cara podia ser até rico, mas se ele não fosse
nascido nas terras Nascidos em gregas, terras gregas. ele não era grego, mesmo se ele fosse rico, né? Já lá em Roma, teve uma mudança aí, né, para indicar a situação política, pessoa que tinha ou podia exercer os poderes. E também tinha que ser romano, viu? Porque se não fosse um cidadão romano, não podia se tornar um senador romano ou um político romano ali. E aí o processo foi caminhando, né, na situação que nós temos aqui na Constituição Federal nossa. E aí eu gostaria, nós precisávamos de ler a Constituição, os primeiros quartos, aqui ó, leitura do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição, para a gente ver se a gente consegue tirar de lá essa ideia dos nossos direitos e deveres. Vamos lá fazer a leitura? Vou abrir aqui. Olha aqui, então esse é o documento mais importante que nós temos aqui no Brasil. Ele não tem poder de lei, tá? Não tem aqui nada que eu falo, não, com base no que está aqui na Constituição, eu vou te prender. Não tem. É um documento que, na verdade, ele baseia, né? Ele norteia todas as outras leis, certo? E aí, as leis, então, tem que seguir o que está determinando aqui. Deixa eu abrir aqui um pouquinho o zoom. Nós vamos ler aqui. Então, veja que antes aqui tem o preâmbulo, né, que é a introdução. Olha aqui. Nós, representantes do povo brasileiro. Quem são esses nós, representantes do povo brasileiro? Quem poderia me dizer? O cidadão. O povo brasileiro é o cidadão. Mas quem é esses representantes do povo brasileiro? Seria os governadores? Senadores. Tem um nome bem claro. Não é governador, é político. Mas que político? Deputado? Justamente. São os deputados que reuniram-se na Assembleia Constituinte. Deputados federais e senadores. Aqui tem o nome de todos eles. Olha quanta gente. Tá vendo o finalzinho aí? Não, mas tá demorando carregar, né? Mas tá essa turminha inteira aí. E tem alguns nomes, né, que eu acho interessante. Por exemplo, deixa eu pesquisar um nome aqui, por exemplo, Fernando. Né? Aí você tá vendo aqui, olha, o Fernando Henrique Cardoso. Quem é Fernando Henrique Cardoso? Foi um presidente. Foi o presidente da República em 1998. Mas lá em 1988 ele já era deputado estadual. Certo? Então, quem mais aqui? Tem um cara chamado Ctrl F. Lula. Já ouviu falar num tal de Lula? Lá em 1988 ele era deputado federal e participou desse documento aqui. Certo? E tem alguns nomes aqui que eu me esqueci, né? Que nomes de pessoas que a gente já viu falar e que estão alguns vivos até hoje, né? Que fizeram para aqui. Esse Mário Covas foi governador de São Paulo algumas vezes, era deputado federal naquela época, né? E fizeram parte. Tem Temer aqui? Tem. Para baixo. Tem, Michel Temer. Michel, né? Cadê? M-I. Aqui, Michel Temer era deputado federal, como vocês estão vendo aí. Né? Então, é interessante dar uma olhada nesse documento, né? Um documento aí, tem muita gente que se fez importante, né? Então, tá vendo? É difícil um cara simplesmente ser presidente, né? Ele já foi aí vereador, ele já foi deputado estadual, já foi deputado federal, né? Gente que é político mesmo que vai então concorrendo e chegando lá nesses postos, não é? Olha o Itamar Franco. O Itamar Franco era assim. H-I-G-H-I. I-R, Irã, Itamar Franco. Né? Esse Irã Saraiva é daqui, ó, de Goiás. Entendeu? Irapuã Costa também é daqui de Goiás, era deputado federal por Goiás. Entendeu? Enfim, só para vocês verem, Geraldo Alckmin foi candidato a presidente da República, mas nunca ganhou, né? Mas foi candidato várias vezes, inclusive contra o Lula, né? Ele perdeu para o Lula, o José Serra depois. Enfim, são alguns nomes aí de pessoas que fizeram parte dessa história aí. E não só dessas, entendeu? Teve pessoas do campo artístico
também da televisão que fizeram, e tem um nome que é a Fafá de Belém. Já ouviu falar na Fafá de Belém? Canta uma música lá... Não vou cantar para vocês agora, não. Então, a Fafá de Belém, pela arte, lá pela música, fez movimento aí no final da ditadura e até o estabelecimento dessa constituinte aqui. Gente, esse é o documento que depois de 4 anos depois que a ditadura acabou, foi o documento que de fato falou assim, não, agora sim nós estamos redemocratizados, agora sim nós temos um documento sério no Brasil que garante para a gente essa situação, entendeu? De que não tem mais ditadura no Brasil, garante isso aí. Então, agora nós vamos aí, o título 1, que é dos princípios fundamentais, nós gostaríamos de ler nessa aula aqui agora, né? E vai até o artigo 4, tá vendo? Então é um pouquinho comprido, mas não é tão assim, tá bem grandão aqui, né? Eu gostaria de fazer um mutirão de leitura, se possível, e a gente vai comentando algum ponto ou outro. Pode ser? Quem gostaria de participar aí? Pode. Então vamos lá. Aí é o seguinte, só para explicar. Quando tiver artigo, esse arte é artigo e você fala primeiro, segundo, terceiro até o quarto. Quando você vê números romanos, isso aqui é inciso, tá? Então, inciso primeiro, inciso segundo, inciso terceiro, inciso quarto. Entendeu? Artigo, inciso. E se aparecer letra A, B, C, é a linha, mas não apareceu nesse aqui não. Então, quem for ler vai dizer inciso primeiro, a soberania, inciso segundo, beleza? Então, vai lá. Quem é começando a ler aí, pode mandar bala. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, instituiu-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Vamos parar, só um minuto. Depois você continua. Mas então, aqui nós temos independência entre os municípios e independência entre os estados, não temos? Me diga se temos ou não temos independência entre os estados e os municípios. Sim. Sim, porque o que Iporá manda na diorama? Me fala. Hã? Iporá manda alguma coisa na diorama? Não. Israelândia manda alguma coisa em Iporá? Não. Não. Porque são municípios independentes. Tem o prefeito de lá, os vereadores de lá, né? Agora, e os estados? Minas Gerais manda em Goiás alguma coisa? Não. Goiás manda no Mato Grosso? Não. Porque os estados são independentes. Tem o governador próprio de lá, tem a polícia própria de lá, tem os professores próprios de lá, tudo separadinho. Certo? Mas os estados e os municípios aqui no Brasil, eles celebram uma união, certo? São independentes, mas estão todos unidos, unificados, e essa união ela é indissolúvel. Isso significa que ela não pode ser dissolvida, que ela não pode acabar. Entendeu? Então, a República do Brasil é uma federação, que é justamente essa união de municípios, estados e o Distrito Federal. Bom, uniu. E agora, como é que é o governo aqui? É um governo democrático de direito. Significa que só vale aqui o que está na lei. E a lei não é determinada por um rei, não é determinada por um soberano sozinho. É determinada pela representação e participação do povo. Por isso que começou aqui, ó, nós, os representantes do povo brasileiro. E aí assinou lá embaixo todos os deputados federais que estiveram reunidos na Assembleia Nacional para instituir um Estado democrático.
Tá vendo, gente? Na ditadura não tinha Estado democrático. Tinha um Estado ditatorial. O presidente mandava e pronto. Se você reclamasse, te matava, te mandava sumir e pronto. Entendeu? Então, já que na ditadura era assim, depois de 4 anos que foram, então, estabelecer o documento de dizer, olha, aqui agora nós estamos instituindo um Estado democrático de direito. Né? Nós temos a participação do povo e tudo que nós vamos fazer aqui tem que estar escrito na lei, antes de tudo. Beleza, gente? Tá claro? Sim. Professor, Pois não. mas como é que eles, tipo assim, a pessoa só sumia do nada, sumia do mapa, ninguém ficava sabendo dela. Não, todo mundo sabe que ela foi assassinada, né? Todo mundo sabe disso. Mas, assim, ninguém achou o corpo para poder enterrar, né? É isso. As pessoas sumiam. Nós falamos sobre isso, né? As perseguições, perseguição contra estudante, perseguição contra... O quê? Oi? Perseguição. Perseguia mais o porquê? Ué, porque a pessoa falava alguma coisa ou não concordava com o governo. Então, se essa pessoa falava alguma coisa contra o governo, essa pessoa era perseguida, às vezes era presa, às vezes era torturada. E o pior era pessoas... O pior ainda que o pessoal da ditadura queria buscar era o pessoal que era contra e fazia grupinhos, fazia reuniões para bolar estratégias para derrubar o governo, né? E aí eles pegavam essas pessoas, torturavam, até contar quem eram os outros, né? Até prender todo mundo. Então, muita gente da Igreja Católica sofreu com essa situação, né? Uma vez que eles protegiam, né, as pessoas pobres e os que lutavam por justiça, essa coisa toda. E a coisa foi dessa forma. Beleza? Então seria que nem o rei no antigo. Antigamente você não podia falar nada pro rei, senão ele te mandava matar. Sim, por aí. Mesma coisa. Só que não é na formato de rei, porque nós temos presidente, mas a autoridade é a mesma, né? O domínio é o mesmo. Então, qual que é o fundamento desse Estado democrático? Quem estava lendo, continua, por favor, só para terminar aqui os incisos. Inciso 1º, a soberania. Inciso 2º, a cidadania. Inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5º, o pluralismo político. Beleza. Né? Então, terminei o parágrafo único, por favor. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessas constituições. Beleza. Então, veja aqui, gente. Olha, qual que é o fundamento do Brasil, que é um Estado democrático, de todo brasileiro? Tem que estar sobre esse fundamento. Soberania. O que é ser soberano? É ser poderoso sobre si. É você mandar em você mesmo. Soberania. É aquele ponto que eu falei para vocês. Iporá não manda nada na Diorama. Israelândia não manda nada em Iporá, porque são soberanos. E não tem um de vocês que pode me obrigar a fazer qualquer coisa. E também eu não posso obrigar nenhum de vocês a fazer qualquer coisa que não seja aquilo que se deve fazer, aquilo que se pode fazer. Por quê? Porque nós vivemos no Brasil fundamentados na soberania. E da mesma forma que você tem direitos, eu também tenho direito, porque nós participamos de uma cidadania, né? Nós somos cidadãos. E aí existe o princípio da isonomia, ou seja, a lei vale para você do mesmo jeito que vale para mim. E pronto, né? Teve uma vez, numa situação, numa outra turma, né? E aí o menino estava reclamando, mas o senhor fez isso, o senhor falou isso, o senhor fez aquilo. Aí eu disse para o aluno, então por que você não faz um relato? Né? Faz um relato. Eu falei, mas relato é só o professor com o aluno. Eu falei, não, senhor. O relato é professor com professor, professor com coordenação, coordenação com professor, aluno com aluno, né? Pode fazer um relato. Por quê? Porque a lei é igual para todos. Né? Se você tem alguma coisa para reclamar e tem fundamento, você pode usar da lei para isso acontecer.
Tá claro isso, gente? Assim, eu perguntei assim, entendeu o exemplo que eu tentei dar para mostrar essa questão da igualdade de todos aqui, dos direitos? Sim. Beleza. O terceiro, aí eu queria que você pensasse bem nesse terceiro inciso aí, a dignidade da pessoa humana. Me dá um exemplo de tratamento a uma pessoa que você está dando dignidade para ela. Dá um exemplo de uma pessoa qualquer e um tratamento... Respeito. Respeito é um tratamento de dignidade da pessoa humana, não é? Me diga uma coisa. E as pessoas que são homossexuais? Elas Uai, merecem também ser merece tratadas com respeito. dignidade? Sim. Sim. Exatamente, né? Pois é. E aqueles que falam que essas pessoas homossexuais elas estão vivendo no pecado? Cara, Porque elas são aberrações, porque elas são erradas, porque elas estão destruindo a família brasileira religiosa. Será que não está faltando com respeito à dignidade de toda e qualquer pessoa humana? Tá. É isso que assim a gente teria que pensar um pouquinho. Né? Até porque a pessoa não é obrigada a gostar desses tipos de coisa, tipo. Mas tem que respeitar, né? Pelo menos isso. Teve até uma piada, eu queria contar uma piada, mas é séria a situação aqui, tá? Alguém falou assim: o pastor fulano de tal, ou o padre, tanto faz, né? É contra o casamento homossexual. Aí a pessoa respondeu: mas quem foi o maluco de pedra que foi pedir esse padre em casamento? Né? Então, só uma coisa que, se ele é contra, então tudo bem. Pessoal, o inciso 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Isso é respeitado aqui no Brasil? Ou não? Alguém de vocês acha que se você quer fazer um negócio, a livre iniciativa, você vai vender espetinho na esquina, será que você vai ser impedido? Alguém vai falar para você, ó, você é proibido de vender espetinho na esquina. É proibido? Proibido, eu acho que não, mas... Não vai ser. No máximo, eles vão te cobrar uma licença, né? Um alvará para você poder fazer sua empresa ali. Mas a livre iniciativa, ela está de boa aí. Você enfrenta, faz o negócio que você quiser. Entendeu? Porque aí é a ideia dos valores sociais do trabalho. Né? O trabalho tem que ser garantido. Tanto que algumas pessoas chegam, né? Tipo, você brigar com você, não, moço, eu estou trabalhando. Então, ou seja, me respeita que eu estou trabalhando. Né? Eu tenho direito de estar trabalhando. Então, é um pouco na questão aqui. Isso foi incluído agora, em 2019. Não tinha esse ponto aqui antes. E o inciso 5º, pluralismo político. Então, se eu quero ser do PT, o que você pode falar para mim? Hein? Uai, eu acho que tem que deixar, porque qualquer um pode escolher o partido que quer. Uhum. E, por exemplo, algum presidente fala assim, não, tem partido demais, vamos diminuir esses partidos, vamos deixar só em 2. Pode aqui no Brasil? Não. Não pode mais, porque aqui no Brasil, um dos fundamentos é pluralismo político. Então, várias representações políticas aqui no Brasil são permitidas e pode. Ninguém pode tirar nada disso aqui. Se eu falar, eu sou agora do PSL, você não tem que falar nada para mim, né? Simplesmente é o meu direito. Existem os partidos e cada um tem a sua ideologia e todos eles podem existir de boa. Beleza? E quem manda no país, conforme o parágrafo único? Quem manda aqui no Brasil? O povo. O povo. Porque todo poder emana, significa nasce. Nasce do povo. Mas o povo governa? Não. Governa. Não. O povo governa.
só que, né, não, igual vocês falaram aí. O povo governa, só que não. Por quê? Porque o governo que o povo faz é de que forma? Olha o que está escrito. Por meio de representantes eleitos ou diretamente, né? Aqueles que podem, então, por exemplo, fazer um grupo aí para a gente governar alguma coisa, quem sabe. Mas, no caso, nós só somos governados, né, ou governamos por meio dos representantes eleitos. Quem são os representantes eleitos que nós estamos elegendo agora para governar Iporá? Os vereadores e o prefeito, né? Daqui 2 anos, deputado estadual, deputado federal, governador, senador e presidente, né? E assim a gente vai, então, tendo possibilidade, dentro do pluralismo político, e trocando esses nossos representantes, uma vez que o poder é nosso. O poder do povo foi capaz de fazer o impeachment do Collor, lá em 1990. Foi capaz de fazer o impeachment da Dilma, lá em 2016, né? Foi capaz de colocar o Bolsonaro na presidência, em 2018, né? E assim vai. Beleza? Eu gostaria da próxima pessoa, então, aqui está falando do fundamento do Brasil, do governo nosso aqui. Agora aqui vai falar dos poderes que regem, né? Quem quer ler o artigo 2º? Eu. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Beleza. Você sabe o que é isso aí, a diferença, Stephanie? Quem são eles? O que o Legislativo faz, o Executivo e o Judiciário? Ah, mais ou menos. Qual deles você gostaria de falar? Aí outra pessoa fala outra pessoa fala outro. Vamos ver. Já vai pensando aí, pessoas. Quem vai falar sobre cada um deles aí? Eu acho que os legislativos são aqueles que trabalham com as leis, não são? São os vereadores no município, são os deputados estaduais no estado, são os deputados federais que eles fazem as leis, né? Eles pensam lá num tema, faz a lei, e aí eles sentam, votam, discutem para aquela lei fazer valer. Sabia que dentro do Colégio Ariston, há um tempo, teve um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa percebeu que essas pilhas de controle remoto, essas pilhas não podem ser jogadas no lixo comum, porque elas são tóxicas. E quando elas são jogadas lá no lixão, elas acabam contaminando o solo, contaminando a água, o vegetal e tudo mais. Isso foi um projeto que aconteceu aqui no Ariston, já tem uns 8 anos, mais ou menos. Sabe aonde foi parar esse projeto? Na Câmara dos Vereadores de Iporá, e gerou um projeto de lei, gerou uma lei que obriga, né, o comércio da cidade que vende coisas à pilha a ter lá um local para que quando você tira a pilha velha, você vai lá e joga lá dentro. Entendeu? Uma lei que determina recolher essas pilhas, não jogar no lixo comum e depois dessas pilhas levar essas pilhas para o tratamento que deve ser feito. Vocês sabiam disso? Eu já vi umas lápis. Então você vai encontrar em várias lojas na cidade uma coisa que chama papa-pilha. Não é nada demais, é um balde ou um galão, né? E eles põem lá o nome papa-pilha para que você simplesmente vá lá e joga a pilha ali dentro, né? Só para saber que aquela pilha não vai para o lixo comum, não vai para o lixão. Eles vão mandar elas para algum lugar onde eles cuidam melhor, ou que ela seja até destruída no sentido para fazer como matéria-prima para fazer outras. Professor. Sim. Eu ouvi uma vez, não sei onde, disse que o presidente, tipo assim, ele cria lá uma lei e manda para a Câmara, Uhum. Aí eles vão votar para ver se o projeto é bom ou não. Sim. E se eles não votarem e o presidente quiser que ela entre para ser uma lei, diz que tem como ele fazer sem passar por isso. É verdade? Mas é um processo. A regra é o seguinte, mas tanto o presidente querendo ou os deputados também, entendeu? Nós temos deputados federais, são 500 e poucos.
Senadores são 80. 81, certo? Então, os deputados querem uma lei. Faz a lei e eles têm que reunir 3 vezes para votar, para aprovar ou reprovar aquela lei. Aí, nessas votações, os deputados lá de um grupo falam assim, não, para mim votar essa lei, eu quero que muda tal coisa. Aí começa as chamadas emendas, entendeu? As emendas da lei, as mudanças que tem que ter na lei. Votou ali na Câmara, manda para o Senado. O Senado olha tudo direitinho, vota, aí manda para o presidente. O presidente tem poder de sancionar a lei, fazer ela valer daí para frente, ou tem o poder de vetar a lei, ou seja, não permitir que a lei vá. Se ele vetou a lei, aí o que acontece? E os deputados ainda assim querem que aquela lei vá, eles começam todo o processo de novo. Discute, tem as 3 reuniões, vota, foi aprovado, aí vai para o Senado. Lá no Senado acontece tudo de novo, as 3 sessões, analisa tudo. Às vezes eles veem um problema lá, eles mandam voltar lá para a Câmara, né? Pode acontecer isso. Aí, se o Senado e a Câmara aprovou, aí a lei vai, independente do presidente querer ou não querer. Entendeu? Tem todo esse protocolo. Da mesma forma é o presidente. O presidente, na verdade, ele faz leis por meio dos seus ministros. Os ministérios da Economia, da Cultura, da Fazenda, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Guerra, Ministério da Justiça e assim por diante, entendeu? Aí faz uma lei. Aí é uma lei que veio da onde? Do presidente. Hã? Da guerra? De tudo. Da defesa, né? Da defesa. E assim vai. E aí eles fazem a lei, manda para a Câmara. Aí a Câmara faz as votações, as 3 votações. Se aprovou, passa para o Senado. Se não aprovou, fica ali mesmo, né? E aí não quis. Aí depois ele pode fazer uma segunda tentativa e ele pode fazer uma outra forma, tipo um decreto. Um decreto não precisa os deputados votarem, ele faz por conta própria. Só que o decreto tem validade. Ele vale de um tempo até certo tempo e não pode continuar valendo mais. Agora, a Constituição, não. Ela foi criada aqui em 88 e ela vai valer até o dia que tiver uma outra Constituição no lugar dessa. E quem pode fazer uma Constituição? Só os deputados. Todos eles em Assembleia Constituinte. E aí não pode ser um ou outro votando, não. Tem que ser todo mundo aqui reunido. Por isso que apareceu o nome daquela turma inteira lá. Tem muitos nomes lá embaixo. Beleza? Então a Stephanie falou que o legislativo é quem faz as leis. E aí nós temos vereadores, deputados e deputado estadual e deputado federal. Quem que é o executivo aqui de Iporá? Quem é o chefe do Poder Executivo de Iporá? Alguém? Prefeito? O prefeito. Quem é o chefe do Poder Executivo do Brasil? Presidente. O Jair Bolsonaro, presidente. E o chefe do Poder Executivo do Estado de Goiás é o governador Caiado, certo? Ele pode fazer lei? Ele executa as leis. Ele executa as leis. Quem faz as leis é o legislativo. E o judiciário, o que ele faz? O judiciário analisa as leis. Ele julga as leis. E julga as atitudes das pessoas com base nas leis, né? Então, por exemplo, tem o auxílio emergencial que está sendo pago, não é? O presidente pagou isso porque ele quis pagar e pronto? Não, porque já existia bem antes uma lei aqui no Brasil que permitia que dentro de uma calamidade, algum problema grave, pode então se pagar esse auxílio para as pessoas. E aí então, o que o presidente fez? Ele pegou a lei que já existia e executou a lei. Enquanto tiver tudo certo, beleza, mas se fizer alguma coisa errada, olha aqui quem é que vai vigiar e vai punir se fizer alguma coisa errada contra a lei, ou desacordo com a lei. Os juízes do Ministério da Justiça. Do Ministério da Justiça, não, do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Nós tínhamos que ler até o 4.
Vamos pro 3, então. Quem, por favor? Ah, tá. Só um detalhe. Na época da ditadura, tinha esses poderes todos, tá? Mas quem mandava mesmo, você sabe quem era, né? Entendeu, gente? Na ditadura tinha todos os poderes. Mas quem mandava de fato era o presidente. O artigo 3. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4º. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Certo. Então, qual que é o nosso dever? Olha aí. Você está trabalhando para construir uma sociedade que seja livre? Uma sociedade que tenha justiça e seja solidária? Você está sendo solidário? Esses são os objetivos daqui da República Federativa do Brasil. E se você é um cidadão brasileiro, você tem que fazer o que o seu governo está mandando, né? O seu país está mandando. Você está garantindo o desenvolvimento da nação? Ou você está, por exemplo, entrando numa aula de história, né? Numa escola pública, da qual você, teoricamente, não está pagando para estudar diretamente, e você fica fazendo bagunça na aula online, colocando besteiras no chat e outras coisas assim, né? Você está garantindo o desenvolvimento nacional ou você está destruindo o patrimônio nacional? Coisa para pensar, mas aqui eu estou falando assim, mas é para entender qual é a pergunta que nós fizemos lá quando nós viemos ler isso aqui. Quais são os nossos deveres, né? Algum de nós aqui, será que tem condição de colocar, não, professor, eu estou contribuindo nesse negócio aí, ó. Eu estou fazendo o desenvolvimento nacional. Eu acabei de criar aqui um remédio e eu acho que esse remédio vai curar o câncer. Ou outra coisa, alguém pode dizer uma coisa dessas, por exemplo, entre nós? Mas vamos dizer, não vamos? Mas nós vamos dizer. Vocês vão se tornar pessoas muito bem formadas aí, doutores, pessoas pesquisadoras. Eu tenho certeza que vocês vão chegar um dia e vai lá, aqui, tá aqui, ó. Tá aqui a cura do HIV. Tá aqui a cura do câncer, né? Aí você vai estar trabalhando aqui para garantir o desenvolvimento da nação. Vamos ser muito melhores quando esse dia acontecer. Agora, se você for um traficante, agora se você for um agenciador aí de tráfico de pessoas, né? Aí já não vai ser muito desenvolvido nossa nação, né, gente? E aí, o que você está trabalhando, o que você está fazendo para acabar com a pobreza? O que nós estamos fazendo para acabar com a marginalização? Pessoas que estão à margem aí, né? O que nós estamos fazendo para acabar com as pessoas que ficam dormindo lá na rodoviária aqui de Porá? Ou aquelas pessoas que pegam a estrada aí, ó, e fica tempos e tempos? O que nós estamos fazendo para reduzir as desigualdades? Enquanto tem ricos muito ricos e pobres muito pobres. E tem gente jogando comida fora, enquanto tem gente passando fome. Tá entendendo, gente? Olha os deveres aqui. Simples, não é? Muito simples. Agora quero ver a coisa acontecer, né? É dever do Estado tudo isso aqui. Olha, promover o bem de todos. Isso volta naquele lá, né? Na dignidade da pessoa humana, lembra lá? Então, promover o bem de todos. E no Brasil não tem, olha aqui, isso aqui é o quê? O objetivo do Brasil é que aqui no Brasil não tenha mais preconceitos de raça, não tenha mais preconceitos por questão de sexo, não tenha preconceito por cor, por idade ou por qualquer outra forma de discriminação. Perfeito, não é não, gente?
Seria. Se as Alguém pessoas deixassem de preocupar com a vida dos outros Pois e preocupar com a dela, É, sem citar nomes. é claro. Sem confusão. Então, e o artigo 4º, por sua vez? Posso ler de novo? Por favor. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1º. Independência nacional. Inciso 2º. Prevalência dos direitos humanos. Inciso 3º. Autodeterminação dos povos. Inciso 4º. Não intervenção. Inciso 5º. Igualdade entre os Estados. Inciso 6º. Defesa da paz. Inciso 7º. Solução pacífica dos conflitos. Inciso 8º. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Inciso 9º. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Inciso 10º. Concessão de asilo político. É para ler o parágrafo único? Por favor, que a gente encerra com ele. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Beleza. Então, o que está dizendo aqui no parágrafo único? Está dizendo que o Brasil não vai ter nenhum tipo de rixa com Argentina, com Paraguai, com Uruguai, com Colômbia, com Bolívia, com... Por quê? Porque nós podemos aqui fazer uma integração econômica, ou seja, o dinheiro deles vale aqui, o nosso dinheiro vale lá, entendeu? Nós reconhecemos a soberania política deles, e eles reconhecem a nossas, e nós tenhamos aqui uma cultura dos povos da América Latina. Subindo aqui de trás para frente, nós vamos ver aqui, olha, quais que são as nossas relações, né? O que é concessão de asilo político? Suponha que o Manuel... Oi. Antes de eu explicar outra coisa, eu queria saber sobre a desvalorização do real. Ah, não, mas isso não é agora, não. Esse não é assunto para agora, não, tá? Ah, mas nós vamos falar sobre ele. Não, para agora, não. Porque é uma coisa muito atual e nós estamos na história lá do século... Antes do real, isso aqui. Nós estamos falando de 1988. O real nem existia. A do real é recente? Uai, é uma coisa que está acontecendo, porque o real nem existia aqui em 88. Aí ele foi existir em 94. Naquela época ele valia mais do que o dólar. E foi caindo de lá para cá. Né? Caramba! Então hoje seria bem mais fácil eu comprar alguma coisa dos Estados Unidos, seria bem mais em conta. Naquela época foi, né? Foi uma época que o salário mínimo no Brasil aqui era $100. Né? $100. 100 hoje, dólares? É. Então tá. Obrigado. Então, olha aqui, pessoal. Asilo político. Suponha que o Manuel é um criminoso lá em Portugal. E aí, lá em Portugal, tem pena de morte, né? Pro crime dele. E aí, aqui no Brasil, o Manuel não fez crime nenhum. Entendeu? O Brasil pode, então, deixar o Manuel protegido aqui e não entregar o Manuel para Portugal? Pode? Me fala sim ou não. Ou quem não entendeu a história? Não. Manuel fez um crime. O Manuel é português. Ele era de Portugal. Fez um crime lá em Portugal. E esse crime lá em Portugal é pena de morte para ele, o Manuel. E o Manuel veio aqui para o Brasil. Né? O Manuel está aqui no Brasil. E aqui no Brasil, o Manuel não fez nada errado. O Manuel não fez crime aqui no Brasil. Fez lá em Portugal. E aí? Ele tem que ser entregue ao governo português? Eu acho que não, porque se fizesse isso, ia caçar briga com um país da América Latina. Pois é, mas aí o Brasil tem que entregar o Manuel ou não tem que entregar o Manuel? Eu penso que tem que entregar, ué. Pois é. Então, a princípio... Se ele não fez nada de errado aqui... Pois é. Mas já sabe... Pois é, se ele não fez nada de errado aqui, então ele pode ficar aqui, ué. Por que ele tem que ser mandado embora daqui?
Entendeu? A pergunta é essa. A questão é essa, quer dizer. Porque senão o Portugal vai pedir para ele voltar para lá, porque tem que ser julgado lá, né? Pelo crime Não, que ele mas fez. mesmo que ele não fez algo de errado aqui, ele fez algo de errado. Fez. Tipo, Pois é, mas a lei de Portugal não vale aqui, né? Aqui vale a lei do Brasil. Então, o Portugal vai poder condenar ele quando? Quando ele estiver lá. Mas o Brasil não tem motivo nenhum de mandar ele para lá. Porque não fez nada errado aqui. Agora, se ele fizesse alguma coisa errada aqui, o Brasil podia condenar ele, nem que seja prendendo ele aqui ou mandando ele para lá. É deportando. Vocês estão entendendo a diferença da relação internacional? Por que que isso pode acontecer? Por que que isso acontece? Porque o Brasil tem uma independência nacional. Portugal não tem que mandar em nada aqui. Portugal não manda nem no povo português que está aqui. Porque o povo português que está aqui, ele tem que cumprir as leis daqui, não de lá. Vocês estão entendendo, gente? Independência nacional. Pode acontecer de ter um acordo. Pode acontecer de ter um acordo entre os presidentes, e aí beleza, mas não que aquele presidente pode mandar aqui. E nem o Brasil pode mandar lá. Sim, pode dizer. O que é isso de autodeterminação dos povos? Justamente a questão de que a questão da cidadania, por exemplo, né? Cidadania. Professor. Mas, tipo, se ele já fez um crime, nada impede ele fazer outro. Então, seria mais inteligente mandar ele de volta para lá. Não, eu entendo, eu concordo com o que você acabou de falar. Mas isso não está na lei. Né? O fato da pessoa ter feito um crime... Não, mas aí, Isadora, pensa bem. O que impede de você fazer um crime? O mesmo perigo de alguém que já fez um crime e você fazer um crime é o mesmo perigo. A mesma coisa para levar você a fazer um crime e a pessoa que já fez fazer um crime é a mesma coisa. Entendeu? Então você está falando do ficha suja, né? Então a pessoa fez um crime, então ele é ficha suja, você nunca mais vai poder perdoá-lo e ele tem que ser punido sempre para ele não fazer mais aquilo que ele fez uma vez e não poder fazer de novo. É complicado, aí não tem... Isso confunde demais. Porque aí é coisa que está na nossa cabeça que às vezes nem... E não está na lei dessa forma. E essa autodeterminação dos povos é o seguinte: quem vai estabelecer regra para o cara ser brasileiro é o brasileiro, viu, Stephanie? Quem vai estabelecer regra para a pessoa ser japonesa é o povo japonês, é o governo japonês. Entendeu? Então, por exemplo, tem as regras aqui da cidadania. Para ser um cidadão brasileiro, tem que ser assim, assim, assado. Para ser um cidadão japonês, aí tem que ir lá no Japão, porque lá tem a autodeterminação dos povos japoneses, do povo italiano, do povo de cada um deles. Ficou claro ou não, Stephanie? Ficou. Professor. Não. Outra coisa, e deixa eu só terminar essa leitura aqui, porque aí a gente já está finalizando, já deu hora já de finalizar, né? Já deu. Falta só 10 minutos. Ainda tem mais um pouquinho? É porque, tipo, a professora mandou o link e falou que a aula... Mas ela mandou lá no grupo que era para entrar 2h40 lá. No nosso horário, a gente tem 10 minutos de intervalo. É porque nós temos intervalo, tá. né? Tá certo, a gente encerra aqui mesmo, tá no nosso horário já. Professor, tô saindo, viu? Pessoal, boa tarde. Quem quer perguntar alguma coisa, pode continuar, a gente conversa. Então, os demais, obrigado pela participação. E aí, até em tarefa. Quem tá querendo sair aí, ó, olha aqui. A segunda participação, tá? Segunda participação no blog. Aí vocês entram e lá tem o texto. Qual que é o texto? Cidadão de papel. É a segunda parte aqui, olha. 1, 2, 3, 4 parágrafos também. Aí você vai responder aqui, olha, quais são os direitos que, na sua opinião, está apenas no papel. Aí você entra aqui, põe o nome, não esquece de pôr o nome e responde. Beleza? Professor, a chamada. A chamada eu faço pelo Teams. Professor, Pois não? Pois não. Já tem a data marcada para autoavaliação de história? Semana que vem eu já vou preparar. Tá bom, obrigada. Certo. Professora, a chamada você vai postar onde? A Ele chamada faz pelo eu faço Teams, pelo ele acabou de aplicativo. falar. E também nessa Tchau, participação. Aí só manda o link lá da tarefa.
César, quer falar comigo? Tchau, professor. Ou Guilherme, quer dizer, Guilherme, você Professor. quer perguntar? Pode falar. Professor, eu pedi ao senhor para me mandar a relação lá de atividades do M2. Ah, tá. Mas você consegue entrar no blog? Você navega lá. Eu acho que eu tenho o link, só que eu não sou administrador, então não dá pra me mandar lá no grupo dos 3 nonos. Ah, lá é bloqueado para vocês, né? É. Ô, professor, Já- o meu, quando você manda o link, eu consigo entrar, só que eu nunca consegui entrar nele para me ver tudo. Não, mas é só aqueles lá mesmo. A gente não vai fazer mais tarefas agora, não. Não, só Vai- o da aula. O Eu da só aula de consegui hoje? o da aula. Eu não consegui entrar por outro. Certo, eu vou te mandar o link do blog geral, né? Aí blog. com esse do blog geral, você entra na atividade do M2, você entra na aula de hoje, você entra nas coisas todas lá. Pelo Certo? computador é mais fácil? Tanto faz. O computador você vê mais amplo, né? Agora no celular veja pequenininho. Tchau, Aqui, ó. professor. Então, tchau. Então, tchau. Já tá Valeu. no seu WhatsApp o link do blog. Obrigado, professor. Então, tchau. Tchau. Esse é o menininho.